Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia. A palavra de Deus para o homem, como a Bíblia começou, 1500 a.C. A primeira comunicação escrita por Deus ao homem foi chamada de Decálogo, que significa 10 palavras. Você e eu conhecemos como os 10 Mandamentos. Primeiro foi dada oralmente e depois foi escrita. Moisés foi chamado a subir o monte pela segunda vez e Deus deu a ele os direitos dos povos, os direitos de propriedade e os direitos ao culto. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamalec, tornaram-se o início das sagradas escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Foram 1500 anos para compilar. 40 autores diferentes contribuíram, e eles escreveram em 3 línguas diferentes. Alguns usaram poesia, outros história e outros biografias. Muitos dos que escreveram eram reis ou guerreiros, e outros eram fora da lei. Tudo o que foi produzido tornou-se para nós em 2 testamentos reunidos em 66 livros. O Velho Testamento Canon, 300 anos antes de Cristo. Existe uma palavra que precisa fazer parte do seu vocabulário. Se já não faz, a palavra que me refiro é canon. Ela refere-se à coleção de livros que constituem a Bíblia. Eu estou interessado na Bíblia como ela se refere aos judeus. Eles acreditavam que a Bíblia foi dada aos homens como uma revelação especial, que vinha de Deus e que era o princípio e o fim de toda a autoridade sobre todos os assuntos. Era a mais alta corte de apelação para a qual todo homem deveria ir. A Bíblia que eles tinham não difere da Bíblia que temos em termos do Velho Testamento. Eles vão dizer-lhes que a canonização das Escrituras não aconteceu numa noite. Não foi decidida numa reunião de conselho. É alguma coisa que Deus fez gradualmente. Quando foi feito, dividiram-se em 3 partes. Eles tiveram a lei, ou que eles se referem como Torá. Tiveram os profetas e depois os escritores, ou como chamaram de hierografia. Isto acontece se vocês olharem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e em seguida, no versículo 44, vocês observarão que é a mesma divisão da Bíblia que foi dada por Jesus. A escrita era primitiva, e não havia letras minúsculas, vogais ou sinais de pontuação, e nenhum espaço entre as palavras.
e eles escreviam do lado direito do papel para o esquerdo. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles. Entretanto, era exatamente o mesmo material que está nos atuais 39 livros do Velho Testamento. Mas quando o acúmulo de tais escritos aconteceu? Está dito em Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Os homens viviam fazendo perguntas. Havia estrelas no campo das questões como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para as perguntas. Eles só tinham as perguntas. Não somente os livros de Moisés foram escritos 1500 anos antes de Cristo, mas lembre-se, de acordo com a tradição, o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram e decidiram assolar aquela terra, queimaram tudo que era possível queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas e tijolos que o constituíam. Eles levaram o povo cativo e assim o mantiveram por 70 anos. Após todo esse tempo, quando voltaram do cativeiro, se espalharam por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, onde poderiam cultuar e dar instruções. Para isso, fazia-se necessário uma Bíblia para cada uma dessas sinagogas, e isto resultou em uma nova constituição, a dos escribas. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: poderiam apenas usar peles de animais limpos, fosse para escrever ou para encadernar os manuscritos. Cada página não poderia ter menos que 48 linhas, e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial. Deveriam pronunciar em voz alta cada palavra que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavarem por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. E toda vez que escreviam, deveria então haver uma revisão em 30 dias. E se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados, e o documento tornava-se inválido se 2 letras apenas se juntassem. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, e todos os velhos e usados documentos eram enterrados numa cerimônia especial. Antes da invenção da imprensa, esse processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras, quando comparadas às recentes descobertas arqueológicas. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca.